3 consórcios se credenciaram para gerir o Maracanã nos próximos 20 anos. Um com a presença da dupla Flamengo e Fluminense, outro com o Vasco ao lado de 2 empresas e um terceiro sem clube algum da Arena 360, empresa que já administra o estádio Mané Garrincha em Brasília. Neste podcast do No Mundo da Bola, vamos conversar com Bernardo Bessa e saber como ele pretende vencer a concorrência de 3 grandes clubes do Rio de Janeiro. Vai vencer, Bernardo? Nossa meta é que sim, estamos muito confiantes. O podcast do No Mundo da Bola está entrando no ar. De onde vem tanta confiança? É uma satisfação recebê-lo, Bernardo. Muito obrigado pela oportunidade. A confiança vem da gente ter estudado muito o processo licitatório e a experiência que a gente adquiriu em Brasília. Naturalmente, são duas cidades completamente diferentes. Eu só lembro a todos que Brasília é uma cidade, é a capital brasileira pós-Rio de Janeiro. Então, a gente sofre uma cultura carioca muito grande por lá. Não à toa, Flamengo e Vasco são as maiores torcidas da nossa cidade. Então, a gente conhece, a gente cresceu, eu cresci, por exemplo, no meio de cariocas o tempo todo. A cidade tinha acabado de ser criada, eu nasci ali em torno dos anos 80, então eu vivi muito da cultura carioca e da cultura do futebol. Então, eu tenho familiares que são cariocas e a gente entende, a gente viu o que o Maracanã foi um dia. Aonde eu estou querendo chegar? O Maracanã tem que ser de todos os clubes, o Maracanã tem que ser do carioca. Então, a nossa proposta, e por isso que a gente acredita nisso, é uma proposta forte, é em favor ao carioca, em favor ao futebol, em favor a todos os clubes do estado do Rio de Janeiro. Então, pelo que você pensa, o que acontece hoje com relação à dupla Flamengo e Fluminense não é um bom negócio para o estádio? Eu acho que não é um bom negócio para o futebol. Para o estádio pode ser, mas a gente tem que pensar no estado e a gente tem que pensar em todos. Então, Flamengo e Fluminense não serão prejudicados com a nossa concessão. Essa peste de nós contra eles não pega do nosso lado. A gente depende do Flamengo, a gente depende do Fluminense, do Vasco, do Botafogo. Eu entrar numa rota de colisão com o Flamengo, Fluminense, qualquer time que seja, seria uma estupidez de nossa parte. A mesma coisa de eu entrar em rota de colisão com qualquer produtor musical, que é a outra peste que eu tento colocar na gente. Vamos fazer música em vez de futebol. Não, nós vamos fazer futebol. O DNA do Carioca é futebol. O DNA do Maracanã é o futebol. O futebol não será prejudicado. Pelo contrário, ele será potencializado. Ele será mais democrático. Ele receberá mais equipes. Então, das 3 propostas apresentadas, e o edital deixa bem claro que prioriza o uso do estádio para o futebol. Segundo o edital, a parte técnica tem peso de 60% dos pontos contra 40% da parte financeira. Isso faz com que vocês já entrem em desvantagem nesse processo? Como é que recupera essa diferença? De forma alguma, pelo contrário. O edital diz, ele há uma pontuação de acordo com a quantidade de jogos ou da quantidade de garantias de jogos ou de detenção de datas para jogos. Ora, nenhum clube de futebol é detentor de datas. Quem é detentor das datas ou é a CBF, ou é a Conmebol, ou é a FIFA. Nenhum clube pode garantir, você está dentro do futebol há muitos anos, você sabe disso, que daqui 10 anos, daqui 5 anos, você estará na Série A ou na Série B. Você estará disputando uma Copa do Brasil. Você pega o Santos, um dos maiores clubes do Brasil, não vai disputar nem a Copa do Brasil. O calendário do ano que vem do Santos envolve Campeonato Paulista e Série B do Campeonato Brasileiro. Então é impossível que qualquer clube se autodeclare detentor de datas pelos próximos 20 ou 25 anos. O que cabe ao licitante, ou seja, o que cabe a nós, é garantir, por um instrumento público, que é o que nós estamos fazendo, nós anexamos esse documento dentro do papel licitatório, dos nossos envelopes, que nós teremos 70 datas, no mínimo, para prática de futebol dentro do Maracanã, dentro de uma equação dividido pelos clubes que tiverem qualificados ano a ano. E existe uma outra derivação dessa nossa conta, aqueles clubes que estiverem naquele ano com estádios acima de 20 mil pessoas sobre sua concessão ou sobre sua posse, terão um pouco menos de jogos. Aqueles clubes que não tiverem com estádio sobre sua concessão ou sua posse ou em reforma terão mais jogos. Então, ano a ano, nós estabeleceremos quem são os clubes que atendem o critério do edital, que é estar na Série A ou na Série B, Copa do Brasil, Sul-Americana e Libertadores, e assim faremos a divisão. Esse documento foi anexado, foi protocolado dentro do nosso envelope de intenções. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, a questão do gramado, aos pouquinhos, e a gente vai esclarecendo isso. Recentemente, houve a renovação do termo de permissão de uso, e a Arena 360 estava envolvida nessa tentativa, abriu mão, assim como o consórcio administrado pelo Vasco, também, do qual o Vasco faz parte, e Fla-Flu renovaram até o final de 2024. Perfeito. Né? Por que Perfeito. vocês desistiram?
que a gente tinha que focar a energia na proposta que vai levar o Maracanã por um bom espaço de tempo. Então, essa TPU agora provisória, ela pode acabar em fevereiro, em março, em abril, em dezembro. Ela tem 1 ano de duração ou até que o novo licitante ganhe. Pode ser a manutenção do Flamengo e Fluminense, pode ser a gente, pode ser o consórcio do Vasco. Então, a gente optou eu acho que o Vasco fez a mesma coisa, em concentrar esforços na grande licitação para os próximos 20, 25 anos. E também vocês estavam concorrendo na Arena Barueri e abriram mão? Na verdade, a gente entrou em Barueri, tá? A Barueri fez um processo licitatório há uns 2, 3 meses atrás, foi a abertura dos envelopes, entraram 4 concorrentes, sobraram 2, sobrou a gente e a Crefipar, que é uma parte do grupo da Crefisa. A Crefisa... A proposta da Crefisa foi uma proposta de um montante maior. A gente chegou a argumentar, entrar com contra-razões ali dentro do próprio processo licitatório, não foi acatado e a gente meio que abriu mão. Mais uma vez, nosso foco hoje é o Maracanã. Então, a gente tem que forçar o nosso olhar tanto para o Maracanã quanto para o Serra Dourada, que é o outro estádio que nós estamos olhando. Então, a gente hoje olha para 2 grandes estádios brasileiros, fora a nossa Arena BRB Mané Garrincha, que é o Maracanã, que é o maior templo do futebol mundial. Quando você fala de Maracanã no mundo inteiro, todo mundo sabe o que é. E o Serra Dourada, que geograficamente está perto da gente, um estádio tradicional no futebol brasileiro, que hoje está de lado. A gente está participando da PMI, depois de amanhã, a abertura dos envelopes, dia 20 de dezembro. E a gente também está nessa disputa. Então, estamos focados no Maracanã e no Serra Dourada. Então, vocês já administram a Arena de Brasília. Perfeito. O que de lá, de lição que vocês tiveram, para o bem e para o mal, vocês trazem para o Rio de Janeiro? Eu acho que a principal solução e a principal alternativa e constatação que a gente tem é que o grande bem público administrado pelo setor privado é muito mais eficaz. Por quê? Quando um bem como o Mané Garrincha, vou falar um pouco até a Brasília, estava na mão do Estado, você queimava uma luz, você quebrava um assento sanitário, roubava-se uma pia, para você trocar isso, você tinha um processo gigantesco burocrático por trás disso. E nós, como iniciativa privada, a gente faz isso em uma compra da internet. Então, essa primeira parte, de você pegar o aparelho público e melhorá-lo, é fundamental. E a falta de burocracia que nós temos, o setor público ele é muito burocrático, então ele acaba atrasando algumas tomadas de decisão e definições lá dentro. Um outro lado é quando todo lado de cada balcão eu posso definir se o Flamengo vai jogar em Brasília num curto espaço de tempo sem ter que me explicar por isso. Eu posso trazer um show grande a R$10 ou a 10 milhões, eu não preciso me explicar por isso, porque o que eu preciso fazer como administrador de um bem público, com concessão nada mais, nada menos é do que você administrar um bem público. Eu tenho que ser um bom gerente. Eu tenho que dar dinheiro para aquele que é dono do bem, que é o poder público, mas eu tenho que administrar o bem. De outro lado, eu tenho que me remunerar por isso. Então, a gente aprendeu essa equação. E a gente aprendeu a lidar com o público de Brasília. Brasília não era hall de grandes eventos. Brasília não recebia a quantidade de jogos de futebol que a gente recebeu. Brasília, esse ano, de 2023, recebeu Campeonato Carioca, Campeonato Paulista, Campeonato Mineiro, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, amistoso da seleção feminina, recebemos futebol candango, sub-20. Então, a gente fez uma gama de jogos que a gente nunca fez. Então, colocar que Brasília fez uma administração voltada 100% para o show não é verdadeira. Nunca se fez tanto futebol igual foi feito. Claro, também nunca se fez tanto show como foi feito. Isso é o quê? Uma gestão competente na iniciativa privada, mostrando que o maior estádio do Brasil em área construída é Brasília. O maior estádio do Brasil é o Maracanã. A pecha de elefante branco sempre foi para o estádio de Brasília, que foi o mais caro da Copa do Mundo. O estádio de Brasília é o estádio que mais recebe shows, eventos e esportes, tudo junto, no Brasil inteiro. Então, assim, nós somos uma arena multiuso e fazemos por merecer. Lembrando, tanto a licitação daqui quanto em Brasília, nós não estamos falando apenas do Maracanã e apenas da Arena BRB Mané Garrincha. Lá a gente fala do Nilson Nelson, aqui a gente fala do Maracanãzinho. O Maracanãzinho é um gigante que está adormecido. A gente precisa olhar para o Maracanãzinho. O Maracanãzinho, sim, esse pode receber uma quantidade de shows gigantes, sem prejudicar o time de basquete do Flamengo, sem prejudicar o time de basquete do Vasco, se quiser jogar lá, sem prejudicar o time de vôlei do Flamengo ou do Fluminense, que quiserem jogar lá. A gente fez a operação esse ano de gravar um DVD em 12 horas fazer um jogo de basquete do NBB televisionado. Nós temos a expertise do lado de cá. Uma arena que eu não tenho que me preocupar com o solo, ou seja, eu não tenho que me preocupar com o gramado, e eu tenho uma facilidade maior, ambiente controlado sem chuva, é muito mais fácil eu transformar ela numa arena multiuso com mais quantidade de eventos. Faço até a provocação, os grandes artistas do mundo, Bruno Mars, se a gente falar
da Adele, se a gente fala desses grandes artistas, eles tocam hoje em arenas pequenas. Arenas para 12, 15 mil pessoas. Que é o Maracanãzinho, é o Nilson Nelson. Então, quando fala, vamos transformar no espaço de show. Sim, o Maracanãzinho receberá muito mais shows do que recebe. Todo grande artista quer tocar no Brasil. Todo grande artista quer tocar no Rio de Janeiro. É inadmissível o Rio não receber alguns artistas por falta de espaço. O Maracanãzinho é uma casa excepcional. Leva o nome do Maracanã, leva a história. O Maracanãzinho recebeu diversos artistas, diversas finais importantes esportivas, e assim continuaremos fazendo. Só que a gente precisa acordar esse gigante que está adormecido. Eu vou mudar a pauta, porque já que você puxou a história do Maracanãzinho, não sei se você sabe, mas aqui no Rio de Janeiro existem alguns impedimentos do tipo ter um evento no Maracanãzinho e um jogo no Maracanã. Eu acho que em Brasília isso não acontece. Perfeito. E aí, como driblar? Porque o seu calendário priorizaria o quê? Vamos lá, a nossa prioridade é futebol. A gente sabe, o calendário do futebol... Porque show normalmente é fim de semana. Não necessariamente. Em Brasília, os meus grandes shows são terça, quarta ou quinta-feira. Grandes artistas, não importa a data. Os grandes artistas não importam com data. Rio de Janeiro é uma cidade turística, o Rio de Janeiro está cheio o tempo todo. Você botar 12, 15 mil pessoas, um grande artista no Rio de Janeiro, você coloca segunda-feira de manhã. Então eu não tenho um problema com isso. A prioridade é o futebol. Em Brasília me facilita que eu tenho uma questão geográfica maior. Eu tenho 6 mil vagas de carro. Então é muito fácil eu fazer 2 coisas, 3 coisas. Esse final de semana, agora sábado, eu fiz 6 eventos simultâneos em Brasília. Óbvio que aqui eu não vou fazer isso. Quando eu tiver futebol, a concentração é no futebol. Mas um dia antes, um dia depois, o Maracanãzinho está ali. Então, a gente tem expertise do lado de cá, a prioridade do nosso calendário é futebol, mas, vamos lá, 70 jogos garantidos por ano. O ano tem 365 dias, eu tenho mais 280 para fazer coisa. E eu preciso fazer. Então, o morador do Rio tem outros atrativos, como praia, por exemplo, e é diferente do morador de Brasília, né? Claro. Isso não tem como negar. A localização do Maracanã, não sei de Brasília, mas não é tão central quanto de Brasília, mas voltado para a Zona Norte. E o trânsito lá é muito mais tranquilo do que aqui. Como é que você vai levar o morador do Rio de Janeiro para o Maracanã nos dias úteis? Maravilha, boa pergunta. Eu vim ao Maracanã esse ano pelo menos umas 7 ou 8 vezes. 5 dessas vezes eu vim via metrô. Brasília também não tem o metrô descendo na porta do nosso estádio como o Maracanã tem. Estive sábado no show do Paul McCartney e a quantidade de pessoas que vieram pelo metrô, a grosso modo, deve ser 70%, 80% do público. Então nós temos o metrô desembocando na boca do Maracanã. Isso é extraordinário. Óbvio, quando a gente for fazer eventos no meio de semana, fora do futebol, a gente tem que escolher um bom horário para que dê que as pessoas cheguem em segurança e saiam em segurança. Esse é o foco que a gente tem em Brasília e o foco que nós traremos para cá também. Então, a questão do metrô desembocar ali na boca do Maracanã é fundamental. E a gente acredita que com essa quantidade de eventos, a gente não precisa fazer só eventos esportivos e shows. A gente tem eventos corporativos, nós temos festas menores, nós temos eventos de lançamento de produtos, nós temos uma série de eventos importantes para ser feitos ali no Maracanã. A gente pode criar, igual nós fizemos em Brasília, um centro gastronômico para dar vida para Tijuca. A gente, lá em Brasília, a nossa área de influência ali no Sudoeste, no Noroeste, que são regiões próximas ao nosso estádio, o preço do metro quadrado aumentou. E é o que a gente quer fazer aqui na Tijuca. É o que a gente quer trazer, talvez, o centro do Rio está relativamente perto do Maracanã e pós-pandemia ele foi abandonado. A gente quer trazer uma questão de, igual fizemos em Brasília, de uma laje corporativa, de trazer escritórios para perto, para dentro do Maracanã. Então, nós conhecemos o Maracanã, nós fizemos já 2 visitas técnicas, a gente tem... Não dá para fazer um Ctrl-C, Ctrl-V, um copia e paste do que acontece em Brasília aqui para o Rio de Janeiro, porque são perfis diferentes, são estádios diferentes, são populações diferentes. Aqui você tem o filé mignon do futebol brasileiro acontecendo aqui. Você tem 4 grandes times disputando sempre a Série A. Você tem históricos de times. Eu não duvido, você duvida se daqui... Sempre! Sim, mas você duvida que daqui 5 anos o Bangu possa estar disputando de novo uma Série B? Ninguém duvida o América, se Deus quiser, voltar a ser protagonista no futebol brasileiro. Então, o Rio de Janeiro tem o DNA carioca, do DNA do futebol. Você anda pelo Rio de Janeiro, você sempre está ouvindo um taxista, alguém na rua falando sobre futebol. Eles sabem tudo que está acontecendo no futebol. Seja no Rio de Janeiro, seja em São Paulo, seja em Minas. Os memes, as brincadeiras, quando você anda no Rio de Janeiro, as pessoas sabem de tudo. Eu nunca vi uma cidade respirar tanto futebol igual o Rio de Janeiro. Nós não seremos ignorantes de chegar aqui e querer mudar a cultura do Rio de Janeiro. Nós precisamos fazer dinheiro e fazer bem feito. Como faremos isso? Com o futebol. Então, por conta dessa paixão toda do futebol, aqui no Rio de Janeiro muito se falou dos jogos do Palmeiras que saíram do Allianz por conta de shows, dos jogos do Botafogo que saíram do Newton Santos por causa de shows. E aí é uma preocupação que existe, né? O carioca sempre fica de olho nisso. Como é que fica essa questão do Maracanã? Não há risco algum de Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, né? No caso do Botafogo nem tanto, porque ele próprio já tem o estádio dele. Ficarem de fora por conta de um show?
Porque um show demanda 10, 12 dias, às vezes, para... Aí que tá. A gente consegue fazer, a gente fez o show, vou dar um exemplo agora, a gente fez um jogo do Flamengo com o Santos, em 5 dias a gente fez um show do Red Hot Chili Peppers, um show para 66 mil pessoas em Brasília. É lógico que quando você fala de um show, ele vai te demandar mais ou menos de 5 a 7 dias. Então, de 5 a 7 dias ali, realmente você está com ocupado. O calendário ocupado. Só que o Maracanã tem uma coisa que o Mané Garrincha não tem, que é uma área de escape atrás dos gols. Eu consigo montar alguns palcos atrás de um dos gols, se assim for necessário. Volto a falar, nossa prioridade é futebol. A gente tem calendário suficiente no Rio de Janeiro para encher o Maracanã de futebol. Isso não quer dizer que a gente possa ter grandes shows que possam acontecer aqui em datas fora do futebol, em datas não importantes dentro do calendário do futebol. Eu conheço futebol. Eu sei as datas que a chinela canta e que eu tenho que botar o pé para trás, e eu sei as datas que a gente pode brincar um pouco e tentar encaixar alguma coisa. Só que eu posso fazer jogo, o Allianz tem feito isso agora. O Palmeiras perdeu muito show antigamente. Esse ano, se você acompanhar a fase final do campeonato brasileiro, os últimos jogos do Palmeiras foram no meio de shows. E o palco atrás de um dos gols, do gol do lado esquerdo. Porque ali tem uma área de escape, lá é gramado sintético que a gente não vai fazer, que é outra coisa que tentam fazer. O melhor lugar do mundo que teria para se colocar gramado sintético é Brasília. Eu não tenho time residente, nenhum time da Série A, B ou C. Então, gramado sintético para lá seria a solução do sonho, para qualquer pessoa que pensasse só em show. A gente não pensa só em show. Nós pensamos em qualidade. A gente quer receber a seleção brasileira, a gente quer continuar recebendo o Flamengo, a gente quer receber o Vasco, a gente quer receber o Fluminense, o Botafogo, o Palmeiras, o Santos, o São Paulo. Nós vamos botar gramado natural. Lá em Brasília é gramado natural e assim o faremos. É muito mais caro manter um gramado natural? A gente fica mais exposto? Ficamos. Mas se a gente quer se mostrar competente para ser uma arena multiuso e entregar qualidade para o público final, nós temos que assumir esse tipo, entre aspas, de responsabilidade. Eu li uma entrevista de vocês em que vocês falam de baratear o custo do futebol. Mas vocês têm um custo que vocês têm que pagar ao governo, mês a mês. Né? E aí, como é que fecha essa conta? Não seria com mais espetáculos? Como é que você barateia o futebol, reduz o teu faturamento e paga a conta no fim do mês? Nós temos que criar receitas acessórias, receitas alternativas que as pessoas não enxergam. Quando a gente pega o nosso estádio em Brasília, como é que você vai levantar um estádio que não tem nem clube de futebol? Pois é. Como é que você vai fazer um estádio que... Não é mais fácil? Não, é mais difícil. Eu não tenho clube de futebol lá. Como é que eu vou fazer? Mas você tem de onde levar, né? Tenho de onde levar, mas como é que eu vou levar jogo com frequência? Brasília nunca teve jogo com frequência. Você levava o Flamengo 1, 2 vezes por ano. Como? 1, 2 vezes por ano não paga a conta de ninguém. Sim. Se eu fizer 10, 15 jogos por ano, eu não pago um mês. É uma conta é muito mais difícil em Brasília do que aqui. Então, Brasília a gente teve que criar essa cultura e aqui a gente tem que criar receitas acessórias. A gente tem que pegar a parte gastronômica, que é um case de sucesso que fizemos em Brasília. Isso sim dá para fazer aqui no Rio de Janeiro. Eu ia perguntar para você também sobre isso, sobre esse entorno. Esse a grande questão da gente fechar essa equação, da gente fazer dinheiro que no final do dia o que a gente precisa, são com essas receitas acessórias. Seja com lajes corporativas, dentro do próprio Maracanã, reaproveitando ali alguma questão de camarotes, seja com a parte gastronômica, seja com eventos corporativos, seja utilizando o Maracanãzinho que está adormecido. Então, assim, nós temos algumas linhas de receitas acessórias, receita de publicidade, nós temos muitas receitas hoje que ainda não pode ser trabalhada. Maracanã cabe naming rights? A concessão permite. E com certeza cabe. Lógico, a gente tem que entender como é que vai ser a aceitação disso com a opinião pública e com a população. Não adianta a gente querer colocar alguma coisa que não vai ser aceito. Mas eu acredito que sim. Um name rights que não fira, que não mude o nome do Maracanã, eu não vejo problema algum. Não, e tem um valor na verdade, o nome do Maracanã é Estádio Mário Filho. Sim, eu falo o nome Maracanã popular. já é tipo o nome um popular. name rights, Não, mas né? não popular. Não popular. Então, assim, a gente não jamais trocaria isso. É o caso de Brasília. O nome do estádio é Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha. Isso. A gente Arena BRB Mané Garrincha. Então, assim, a gente tem que preservar o nome, entre aspas, popular. A gente jamais vai brigar com o nome Maracanã. Então, vamos falar sobre essa questão que você falou. Praça de alimentação que vocês têm lá em Brasília. Me parece que vocês têm vários escritórios dentro do estádio. Como é que isso funcionaria no Maracanã? Seria criado um prédio à parte? Nós temos algumas alternativas, né? Eu não vou abrir exatamente o que está dentro do nosso pacote ali do edital. Mas já está lá? Mas deixa abrir. Essa é uma surpresa que eu quero que todo mundo veja. Mas assim, pode ficar tranquilo, porque o clube não é prejudicado. A primeira coisa. Vai pegar os camarotes, vão prejudicar os clubes. Não, pelo contrário. Vou te dar um exemplo. A gente fez o show do Paul McCartney agora em Brasília. Só no nosso andar de camarote, o produtor vendeu 1.800 ingressos. No dia de show, no dia de evento em Brasília,
o dono do escritório, vamos chamar assim, ele só abre mediante pagamento do ingresso ao produtor, mediante pagamento do ingresso ao clube. Ou seja, a gente vai dar vida ao dia a dia do Maracanã, botando pessoas para circularem ali no Maracanã, seja dentro do centro gastronômico, não é uma praça de alimentação, é um centro gastronômico que a gente chama. Em Brasília são 18 operações de restaurantes. Só nesse centro em Brasília, que carinhosamente nós chamamos de Mané, tiram 60 mil pessoas por mês. Então, só ali eu boto 720, 750 mil pessoas circulando dentro do nosso estádio. Na verdade, ele fica ao lado do estádio, numa tenda que estava, entre aspas, abandonada. Aqui no Maracanã tem esse espaço? Tem o espaço. Apesar do edital não prever o Célio de Barros, a gente tem na nossa cabeça aonde colocar, sim. A gente tem algumas coisas também de casas noturnas que podem ser utilizadas. A gente tem embaixo sobre isso. A gente tem embaixo das rampas do Maracanã algumas áreas ociosas. A gente tem algumas áreas dentro do Maracanã ociosas para a parte corporativa. Tem umas muita partes parte, embaixo. tem muito espaço. É por aí que a gente quer trabalhar. A gente não vai ferir o DNA carioca, a gente não vai mudar o jeito do carioca de ver futebol. Pelo contrário, a gente vai agregar. A gente não vai mudar o que está dando certo. Nós vamos acrescentar serviço, acrescentar alternativas de receita para potencializar o Maracanã. Então, a gente falou um pouco do entorno, né? Por exemplo, estacionamento. Pois não. Onde tem estacionamento no Maracanã? Ou não precisa ter? Não, hoje não tem. Volta aquele debate do Museu do Índio, que não pode tirar. Que Mas então, isso não faz parte da licitação. Ah. O Célio de Barros, o Museu do Índio, nada disso está no processo. O processo licitatório fala Maracanã e Maracanãzinho. A gente não tem grande área de influência ali em volta que faz parte desse edital. E aquele espaço todo do Célio de Barros, vocês não poderiam usar? Não está no edital, mas, com certeza, se o Célio de Barros no futuro próximo for licitado, ou se o governo entender que tem que fazer parte disso, ali é uma área fundamental. Ou para criarmos a área gastronômica com um prédio de vagas, por exemplo, a gente tem algumas alternativas. Agora, eu não consigo criar espaço físico dentro de um edital. Eu não vou nem diminuir o Maracanã, nem implodir o Maracanãzinho. Então, eu tenho um espaço geográfico limitado. Porque o Célio de Barros é quase dentro Quase do dentro, mas Maracanã. não faz parte. Não faz parte do processo O licitatório. Parque Aquático Júlio Também Delamário, o estacionamento é dentro do Maracanã. Mas o Júlio Delamário não faz parte. Nem o Júlio Delamário, nem o Museu do Índio, nem o Célio de Barros. O Museu do Índio, pelo menos, fica do lado de fora. Sim. Mas tem uma escola dentro do Maracanã. Tem uma escola. Também não faz parte. Que é tombada, inclusive. Tombada... Desde 2013. Desde 2013, não, acho que 2013 ou 2014, porque teve a confusão na época da Copa do Mundo com o Sérgio Cabral. Depois, também não será mexido. Não será mexido, não faz parte do edital. Eu só posso me ater àquilo que faz parte do edital. O que faz parte do edital Maracanã é Maracanãzinho. É como se criasse uma fronteira dentro A princípio, sim. A princípio, sim. Eu não sei o que o governo vai entender depois de licitar. Se colocará o Célio de Barros, se colocará a escola, eu acredito que não, mas se vai colocar qualquer outra área ali dentro. O Célio de Barros é espetacular se a gente for... Até porque ele hoje é um equipamento meio ocioso, a gente tem que botar vida ali. Então, ali um centro gastronômico, com uma manutenção de vagas, enfim. A gente não olhou ainda para esse espaço porque não faz parte. A gente se ateve ao que está dentro do edital. E aí a gente cavou muito como fazer receitas acessórias. Porque nós não vamos tirar o DNA e o foco. E o próprio edital diz isso. Tá bom. É a casa do futebol mundial, e assim o será. Casa do futebol, o gramado tem que ser bom. E a nova cobertura do Maracanã faz com que o gramado hoje, uma boa parte dele não pegue sol como pegava antes. Como é que corrige isso? As tecnologias que a gente vê lá fora do gramado que sai, que desce, que sobe, é possível aplicar isso no Maracanã? Não vejo a gente aplicar uma tecnologia até porque uma reforma dessa é uma reforma muito profunda. Acho que a gente não tem tempo de construção para se pagar. Aí sim você vai ter que enfiar show pra caramba, uma coisa meio maluca. Poucas pessoas sabem, mas o Brasil é referência hoje na questão de gramado no mundo. Existe uma empresa nacional chamada Autogás que, inclusive, plantou gramado na Copa do Mundo do Catar. O recorde mundial de um plantio de gramado em curto espaço de tempo é dessa empresa. Então, assim, aqui no Rio de Janeiro, nós temos em Saquarema uma fazenda de grama e a gente entende que, se formos vencedor do Maracanã, nós precisamos deixar 2 ou 3 gramados montados lá para qualquer emergência. A gente consegue fazer uma troca de Saquarema para cá num curto espaço de tempo sem prejudicar o gramado. Aqueles tapetes, né? Vem os tapetes. O problema hoje é que o gramado do Maracanã ele é híbrido. Então, com o gramado híbrido, você não consegue fazer essa troca. Eu teria que deixar ele 100% natural.
A parte que não pega sol é parecido com Brasília. A gente tem as estufas artificiais, nós temos umas máquinas artificiais que você bota essa grama para No caso, tomar vocês sol. pensam no gramado 100% natural? 100% natural. Não seria mais híbrido. Não, porque eu preciso ter essas fazendas aqui do lado. Tá? Essas fazendas aqui do lado me permitem fazer a troca do gramado em curtos espaços de tempo sem prejudicar. Então, uma operação bem feita, eu consigo fazer uma troca de quarta para domingo numa área. Eu não vou trocar o gramado inteiro, porque não vai ter necessidade, mas você tem as áreas que mais sofrem. Ele é grande área, pequena área. Eu consigo fazer uma troca completa e que o público não vai perceber, a jogabilidade vai estar perfeita. Então, o Maracanã fecha esse ano com 74 jogos. E praticamente só Flamengo e Fluminense jogaram. Flamengo e Fluminense, se eu não me engano, são 63 jogos. E o Vasco fez alguns poucos Vasco, jogos, teve campeonato Brasil, estadual, essas coisas, seleção isso. brasileira e tal. E vocês ainda prometem 10 dias ou alguma coisa assim para a federação. 10 datas para a federação. 10 datas para a Das federação. 70 datas da pontuação máxima, nós damos 10 para a federação. Tá. E a federação para poder Aí fazer você o deixa 60. 60 dentro da nossa equação, que já é Tá, pública. então vamos lá. O Flamengo faz 19 pelo Brasileirão, mais 19 do Fluminense são 38. Sobram 22. 22 eu tenho Campeonato Carioca, tenho Copa do Brasil, eventualmente Libertadores. Sul-Americana? Sul-Americana eles não estão. Tudo bem, mas a gente não pode Vai esquecer. faltar Não, data. a gente não pode esquecer que o Vasco. Não, o Vasco não está esse ano. Esse Digo ano, mas ano. vamos lá, esse Eu ano. não estou nem pensando em 2025, eu já estou em 2024. Mas 2024 a administração ainda está no TPU. Está com o Fluminense e o problema Flamengo. ainda é deles. Eu não estou olhando, eu não personifico ano a ano. Eu tenho a regra. Ok, então em 2025 o Vasco pode estar na Libertadores. Pode estar na Libertadores. Pode estar na Libertadores. Eu não disse que o Flamengo vai fazer os 19 jogos do Campeonato Brasileiro, os 19 a gente não sabe. A gente tem uma equação a ser feita. A gente tem as datas a serem divididas, ano a ano, de acordo com os campeonatos. Dentro do nosso edital, que deve ser aberto o nosso envelope, acho que daqui uma semana, se a gente passar pela primeira fase, vai ser público a nossa equação. E a equação é muito clara. Não vai prejudicar ninguém, pelo contrário, vai dar mais democracia, vai dar mais datas a todos os clubes do Brasil. Jogo com pouco público é deficitário. Para quem? Para quem administra. Não. Sabe por quê? Qual que é a nossa vantagem? O que é o nosso edital diz? O que é o nosso edital? O que é a nossa proposta diz? Não tem surpresa para o clube. Na nossa proposta, eu tenho preço estabelecido pelo campeonato que o time estiver disputando e o tipo de jogo. E quem já viu sabe que o nosso preço é super em conta. Não vai ter surpresa de o Botafogo chegar na semifinal da Copa do Brasil, precisar jogar no Maracanã e ter que pagar um valor exorbitante. Não, o valor já está estabelecido. A gente tem o valor estabelecido para o Campeonato Estadual, para o Campeonato Brasileiro, para Libertadores, Sul-Americana e para as fases finais. Então não tem surpresa. Todo mundo já sabe o preço que vai pagar. E a operação é de cada clube. Sim. A gente tem o nosso quadro móvel que abrange o básico de uma operação, mas a gente não vai se meter na operação do clube. Eu não vou me meter no sócio-torcedor, eu não vou me meter na etiqueteira do clube, eu não vou me meter no tipo de serviço que está acostumado a lidar com cada clube. Isso não é problema nosso. Nosso problema é administrar e entregar o filé mignon para os clubes fazerem os seus jogos. A questão de segurança de acesso, isso é com vocês. Identificação facial, caso queiram implantar. Sim. Isso está no projeto? Está, até porque a gente tem uma normativa do Ministério da Justiça que nos próximos 2 ou 3 anos, hoje são 24 meses, mas eu acredito que vai subir para 36 meses, que todos os estádios do Brasil acima de 20 mil pessoas têm que ter reconhecimento facial. Então, isso é um projeto que quem ganhar tem que botar. Não é a nossa concessão, não é Brasília. Não é exclusivo do pacote negativo, de vocês. Não é a 360 que tem que fazer isso. É a 360, é a concessão do Fla-Flu, é a concessão do Vasco da Habitor. Quem ganhar vai ter que implementar isso, porque é legislação. Então, a gente terá que fazer. Muito bem. Bernardo Bessa, diretor da Arena 360. O que o torcedor do Rio pode esperar se vocês vencerem a licitação? Pode esperar um Maracanã mais democrático. Um Maracanã com futebol, com bastante futebol, sem prejuízo nenhum ao futebol. Agora, pode esperar também mais eventos corporativos, pode esperar mais shows dentro do Maracanãzinho, você pode esperar um Maracanã mais vivo, principalmente quando não tem futebol. Porque quando tem futebol, o Maracanã é super vivo, é muito vivo. Sim. O Maracanã pulsa. Quando não tem futebol, que é o nosso grande desafio. Então, a gente não vai prejudicar o futebol, a gente vai incrementar a receita, incrementar o movimento naquelas datas em que não tiverem futebol. Muito bem, agradeço aí sua participação. Deixe o seu like.